Saint-Mardieu, Guy de Maupassant. O velho médico e a jovem enferma conversaram no canto do fogo. Ela estava levemente afetada por uma dessas indisposições femininas que com frequência acometem as mulheres bonitas. Um pouco de anemia, nervosismo, uma suspeita de fadiga, dessa fadiga que sentem por vezes os recém-casados no fim do primeiro mês de união, quando fizeram um casamento por amor. Ela estava deitada em um sofá e dizia: "Não, doutor, jamais compreenderei que uma mulher engane o marido. Posso admitir que ela não ame, que não leve em consideração nenhuma das próprias promessas, dos próprios juramentos. Mas como atrever-se a entregar a um outro homem? Como esconder isso de todo o mundo? Como poder amar imersa na mentira e na traição?" O médico sorria. "Quanto a isso é fácil, disse. Asseguro-lhe que não se pensa em todas essas sutilezas quando o desejo de errar invade as criaturas. Estou mesmo certo de que uma mulher não está madura para o amor verdadeiro, a não ser depois de ter passado por todas as promiscuidades e todos os aborrecimentos do casamento, o qual, na opinião de um homem ilustre, nada mais é do que uma troca de maus humores durante o dia e de maus odores durante a noite. Nada é mais verdadeiro. Uma mulher não pode amar com paixão a não ser depois de ter sido casada. Se a pudesse comparar com uma casa, diria que ela só é habitável depois que o marido lhe secou o reboco. E quanto à dissimulação, todas as mulheres a têm para dar e vender nessas ocasiões. Mesmo as mais ingênuas são maravilhosas e saem magistralmente das mais difíceis situações. Mas a jovem senhora parecia incrédula. "Não, doutor. Só nos lembramos do que deveria ter sido feito nas situações perigosas depois do caso passado. E as mulheres certamente têm mais propensão para perder a presença de espírito do que os homens." O médico ergueu os braços. "Depois do caso passado, diz a senhora. Nós homens é que só temos inspiração depois do caso passado. Mas as senhoras... Escute. Vou contar-lhe uma pequena história acontecida a uma das minhas clientes, a quem eu teria dado a comunhão sem confissão, como se costuma dizer. Isto aconteceu em uma cidade de província. Certa noite eu dormia profundamente, com esse pesado primeiro sono tão difícil de interromper, quando, em um sonho obscuro, me pareceu que os sinos da cidade badalavam, dando sinal de incêndio. De repente acordei. Era a minha campainha, a da rua, que tilintava desesperadamente. Como meu criado parecia não responder, puxei por minha vez o cordão pendurado na minha cama. E pouco depois houve um barulho de portas batendo e de passos perturbando o silêncio da casa adormecida. Depois, João surgiu trazendo uma carta que dizia: "A senhora Lelièvre pede com insistência ao senhor doutor Simeão que venha urgentemente à sua casa." Refleti por alguns instantes e concluí: uma crise de nervos, vapores, uma bobagem qualquer, e eu estou muito cansado. Respondi: "O doutor Simeão, não se sentindo bem, pede à senhora Lelièvre que tenha a bondade de chamar o colega doutor Bonnet." Depois dei o bilhete dentro de um envelope e tornei a adormecer. Meia hora mais tarde, a sineta da rua soou novamente. E João veio dizer-me: "É alguém, um homem ou uma mulher, não consigo dizer com certeza, que desejava falar imediatamente com o senhor. Diz ele que se trata de uma questão de vida ou de morte para duas pessoas." Ergui-me do leito. "Mande entrar." Aguardei sentado na cama. Apareceu-me uma espécie de fantasma negro e, logo que João saiu, descobriu-se. Era a senhora Lelièvre, uma criaturinha muito jovem, casada há 3 anos como um grande comerciante da cidade, o qual passava por ter desposado a mais bela jovem da província. Estava terrivelmente pálida, trazendo no rosto aquele crispar das pessoas enlouquecidas, e suas mãos tremiam.
Por 2 vezes tentou falar, sem que de seus lábios pudesse sair um som. Afinal balbuciou: Depressa, 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 doutor, venha, meu amante morreu no meu quarto. Parou, sufocada. Depois continuou: Meu marido vai voltar do clube. Pulei da cama, sem mesmo me lembrar que estava em camisa, e vesti-me em poucos segundos. Depois perguntei: Foi a senhora mesma que esteve aqui há pouco? De pé como estátua, petrificada pela angústia, ela murmurou: Não, foi minha criada. Ela sabe. Depois de uma pausa, eu tinha ficado perto dele. Uma espécie de grito de dor terrível saiu-lhe dos lábios e, após uma sufocação que a fez estertorar, ela chorou. Chorou desvairadamente com soluços e espasmos durante 1 ou 2 minutos. Depois suas lágrimas subitamente pararam, estancaram, como se tivessem sido enxugadas por dentro com fogo, e, voltando a ser tragicamente calma, disse: Vamos, depressa. Eu estava pronto, mas exclamei: Com os diabos, não dei ordem de atrelarem o cupê. Ela respondeu: Tenho o dele, que o estava esperando. Cobriu-se até a cabeça e partimos. Quando a meu lado, na escuridão do carro, ela tomou-me bruscamente a mão e, esmagando-a entre seus dedos finos, balbuciou com abalos na voz, abalos que lhe vinham do coração dilacerado: Oh, se soubesse o quanto sofro. Eu o amava perdidamente, como uma insensata. Fazia 6 meses. Perguntei: Estão acordados em sua casa? Ela respondeu: Não, ninguém, salvo Rosa, que sabe de tudo. Paramos defronte à casa dela. De fato, todos dormiam. Entramos sem fazer barulho, com uma chave de trinco, subindo na ponta dos pés. A criada, apavorada, sentara-se no chão no alto da escada, com uma vela acesa ao lado. Não se atrevera a ficar junto ao morto. Entrei no quarto. Estava desarrumado, como após uma luta. A cama, desfeita, abarrotada, ficara como à espera de alguém. Um dos lençóis estava caído até o tapete. Toalhas molhadas, com as quais haviam batido as têmporas do rapaz, estavam no chão, ao lado de uma bacia e de um copo. E um cheiro singular de vinagre de cozinha, misturado a vaporizações de Lubin, enjoava-nos desde a porta. De costas, estendido no meio do quarto, estava o cadáver. Aproximei-me, contemplei-o, apalpei-o, abri-lhes os olhos, toquei-lhe as mãos. Depois, voltando-me para as 2 mulheres que tremiam como se estivessem geladas, eu lhe disse: Ajudem-me a levá-lo para a cama. E o deitamos suavemente. Auscultei-lhe então o coração e pus-lhe um espelho em frente da boca. Depois murmurei: Acabou-se. Vamos vesti-lo o mais depressa possível. Foi uma cena terrível de ver. Eu pegava sucessivamente os membros do rapaz como os de uma enorme boneca e os apresentava às roupas que as mulheres traziam. Calçaram as meias, vestiram as ceroulas, as calças, o colete, a seguir o casado, cujas mangas nos deram bastante trabalho para enfiar. Quando foi preciso abotoar as botinas, as 2 mulheres se ajoelharam, enquanto eu as iluminava. Porém, como os pés haviam inchado um pouco, foi espantosamente difícil. Não tendo achado o abotoador, fizeram o serviço com os próprios grampos. Logo que a terrível toalete terminou, analisei a nossa obra e disse: É preciso penteá-lo um pouco. A empregada foi buscar um pente e a escova da patroa, mas como tremesse e arrancasse os cabelos compridos e emaranhados em movimentos involuntários, a senhora Lelièvre apoderou-se do pente com violência e penteou a cabeleira suavemente, como se a acariciasse. Refez a risca, passou a escova na barba,
Depois enrolou lentamente os bigodes no dedo, como certamente costumava fazer nas intimidades do amor. E, subitamente, soltando o que tinha nas mãos, segurou a cabeça inerte do amante e olhou demoradamente, desesperadamente, aquela face morta que não mais lhe sorriria. Depois, caindo sobre ele, apertou-o nos braços e beijou-o com violência. Seus beijos caíam como pancadas na boca fechada, nos olhos extintos, nas têmporas, na fronte. Em seguida, aproximando-se da orelha dele, como se ainda a pudesse ouvir, para balbuciar a palavra que torna mais ardente os abraços, repetiu 10 vezes seguidas com voz dilacerante: "Adeus, querido." Mas o relógio deu 00:30. Tive um pressentimento. Raios, 00:30. É a hora em que fecham o clube. Vamos, minha senhora, força! Ela se aprumou. Ordenei: "Vamos levá-lo ao salão." Pegamo-lo nós 3 e, tendo-o levado, sentei-o em um sofá. Depois acendi os candelabros. A porta da rua abriu-se e fechou-se pesadamente. Já era ele. Ordenei: "Rosa, rápido, traga-me as toalhas e a bacia e arrume o quarto. Por Deus, apresse-se! Eis o senhor Lelièvre que vem chegando." Ouvi os passos subirem e aproximaram-se. Mãos no escuro apalpavam as paredes. Chamei então: "Por aqui, meu caro. Tivemos um acidente." E o marido, espantado, surgiu no umbral, com um charuto na boca. Perguntou: "Que há? Que aconteceu? Que é isso?" Encaminhei-me para ele. "Meu velho, estamos em um penoso embaraço. Eu havia ficado até tarde a tagarelar aqui, com a senhora Lelièvre e nosso amigo, que me trouxe no seu carro. Subitamente ele caiu desmaiado, e há 2 horas que, não obstante meus cuidados, não consigo fazer voltá-lo a si. Não quis chamar estranhos. Ajude-me a fazê-lo descer. Poderei tratá-lo melhor em sua casa." O marido, surpreso, mas sem desconfiar, tirou o chapéu. Depois pegou por baixo dos braços o rival doravante inofensivo. Eu me atrelei entre as pernas do rapaz, como um cavalo entre os varais de um carro. E eis-nos a descer a escada, iluminados agora pela mulher. Quando chegamos em frente da porta, pus o cadáver de pé e falei-lhe, animando-o para enganar o cocheiro: "Vamos, meu caro, isso não há de ser nada. Já se sente melhor, não é? Vamos, coragem, um pouco de coragem. Faça um pequeno esforço e está pronto." Sentindo que ele se ia abater, que estava escorregando de minhas mãos, meti-lhe o ombro, o que o projetou para a frente e o fez cair dentro do carro. Subi então atrás dele. O marido, inquieto, perguntava-me: "Acredita que seja grave?" Respondi sorrindo: "Oh, não." E olhei para a mulher. Ela passara o braço por baixo do braço do esposo legítimo e mergulhava o olhar fixo no fundo escuro do carro. Apertei-lhes as mãos, ordenei que partíssemos. Durante todo o caminho, o morto me caía sobre a orelha direita. Ao chegarmos à sua casa, declarei ter ele perdido os sentidos no caminho. Ajudei a levá-lo para o quarto. Depois constatei o falecimento. Representei uma nova comédia diante da família desesperada. Finalmente fui para minha cama, não sem praguejar contra os amantes. O doutor calou-se, sempre sorrindo. A jovem senhora, inquieta, perguntou: "Por que me contou essa história espantosa?" Ele se inclinou galhardamente: "Para oferecer-lhe os meus serviços, em caso de necessidade." O quarto do pesadelo. Sir Arthur Conan Doyle. A sala de estar da família Mason era uma divisão muitíssimo curiosa. Num dos lados, achava-se mobilada com extraordinário luxo. Os sofás fofos, as poltronas baixas e cômodas, as estatuetas voluptuosas e os ricos cortinados que pendiam de galerias amplas e decorativas de metal trabalhado formavam um quadro muito adequado para a encantadora dona da casa. Mason, homem de negócios, era jovem, mas possuía uma grande fortuna
e não regateara incômodos nem dinheiro para satisfazer todas as necessidades e todos os caprichos da sua belíssima esposa. Era natural que o fizesse, porque também ela tinha renunciado a muitas coisas por amor a ele. A mais célebre bailarina de França, a heroína de uma dúzia de extraordinárias aventuras de amor, tinha renunciado à sua vida de prazeres deslumbrantes para compartilhar a sorte de um jovem norte-americano cujas austeras normas de vida tanto se diferenciavam das suas. O marido procurava compensar o que ela havia perdido, proporcionando-lhe tudo quanto a riqueza era capaz de conseguir. Talvez houvesse quem pensasse que teria dado provas de melhor gosto não proclamando esse fato, não permitindo que aparecesse em letra de forma. Mas, excetuando alguns pequenos pormenores como este, a sua conduta como marido não deixou de ser nenhum só momento a de um homem apaixonado. Nem sequer na presença de espectadores se furtava a exibir publicamente o amor absorvente que o dominava. Mas a sala em questão era extraordinária. Ao princípio parecia uma coisa que não fugia ao vulgar, mas depois de frequentá-la durante algum tempo, descobriam-se nela algumas características sinistras. Era uma divisão silenciosa, de uma mudeza absoluta. Nas suas ricas alcatifas e tapetes afogava-se todo o gênero de passos. Nem mesmo um bater de pés violento ou a queda de um corpo produziam o mais ligeiro ruído. Outra característica era o tom mortiço das suas cores e da luz, que parecia ser sempre passada por uma peneira. Nem sequer o mobiliário apresentava um gosto uniforme. Dir-se-ia que quando o jovem banqueiro tinha já esbanjado milhares de libras naquele salão íntimo, naquele estojo para a joia de que era proprietário, se dera subitamente conta de que não havia calculado os custos e de que não prosseguira com receio da bancarrota. Todo o luxo se achava concentrado na parte da sala que dava para a rua concorrida que passava por baixo. Em contrapartida, no lado contrário, a sala estava nua, espartana, e refletia antes os gostos de um homem sumamente ascético, e não os de uma mulher amante do prazer. Talvez por tal motivo, ela apenas passava nesta divisão algumas horas por dia, 2 umas vezes, 4 noutras ocasiões. Mas sempre que ali estava, vivia intensamente, e Lucille Mason era, no interior daquele quarto de pesadelo, uma mulher muito diferente do que era fora dali, e também muito mais perigosa. Perigosa. Era esta a palavra exata. Ninguém que tivesse visto seu corpo delicado a repousar na enorme pele de urso que revestia o sofá teria duvidado da sua periculosidade. Lucille descansava sobre o cotovelo do braço direito e apoiava o queixo fino, mas voluntarioso, na palma da mão, ao passo que os olhos, rasgados e lânguidos, adoráveis, mas inexoráveis, fitavam em frente, com uma firme intensidade que tinha algo de confusamente espantoso. O seu rosto era encantador, o rosto de uma menina, mas a natureza tinha colocado nesse rosto uma marca sutil, uma certa expressão indefinível que denunciava o demônio que se escondia no interior. Já fora notado que os cães retrocediam quando ela se aproximava e que as crianças começavam a chorar e fugiam quando pretendia acariciá-las. O instinto é mais profundo do que a razão. Na tarde a que nos referimos, ocorrera algo que a transtornara profundamente. Tinha na mão uma carta e lia e relia com uma concentração das finas sobrancelhas e um austero apertar dos lábios deliciosos. De repente, teve um sobressalto e uma sombra de medo suavizou a felina ameaça das suas feições. Endireitou-se, apoiando-se no braço, e cravou com ansiedade o olhar na porta. Escutou atentamente, como se à espera de alguma coisa que lhe causava espanto. Um sorriso de alívio brincou-lhe por um momento no rosto expressivo. Escondeu de imediato a carta no decote, com um olhar de horror. Mal completara este gesto, quando a porta foi aberta, e entrou, com passos rápidos, um homem jovem no quarto.
Era Art Mason, o esposo, o homem por quem tinha sacrificado a sua celebridade europeia, o homem que considerava agora o único obstáculo à sua nova e maravilhosa aventura. O norte-americano era um homem com cerca de 30 anos, completamente barbeado, de membros atléticos, vestido elegantemente com um fato de corte justo, que lhe marcava a linha perfeita do corpo. Ficou junto da porta, de braços cruzados, encarando com fixidez a mulher. O seu rosto poderia ser qualificado de máscara formosa e curtida pelo sol, não fossem aqueles olhos cortantes. Ela mantivera-se recostada no cotovelo, mas não afastava os olhos dos de Mason. Algo de espantoso se ocultava naquela silenciosa troca de olhares. Ambos se interrogavam mutuamente, e ambos faziam pensar que a resposta à sua interrogação era assunto de vida ou de morte. A pergunta do marido podia interpretar-se como: "O que foi que fizeste?" Por seu lado, ela parecia perguntar: "O que é que tu sabes?" Por fim, Mason adiantou-se, sentou-se na pele de urso ao lado de Lucille e, agarrando com toda a delicadeza o lóbulo fino de uma orelha, voltou para si a cara da mulher e perguntou: "Lucille, é verdade que me andas a envenenar?" Ela deu um safanão para evitar o contato. No rosto pintou-se-lhe o horror, e os protestos acudiram-lhe aos lábios. Excessivamente emocionada para poder falar, foram as mãos, estendidas com violência, e as feições convulsas que exteriorizaram a surpresa e a cólera. Tentou levantar-se, mas os dedos do marido aumentaram a pressão sobre o pulso. Repetiu a pergunta, mas desta vez deu-lhe um significado terrível. "Lucille, por que me andas a envenenar?" "Estás doido, Art, estás doido", ela contestou, ofegante. A resposta de Mason gelou o sangue de Lucille. Não foi capaz de fazer outra coisa a não ser encará-lo fixamente, com os lábios pálidos entreabertos e as faces lívidas, num silêncio de desamparo, enquanto ele extraía da algibeira um frasquinho e o colocava à frente da vista, gritando: "Estava no estojo das tuas joias." Por 2 vezes tentou ela falar, mas não conseguiu. Por fim, as palavras acudiram-lhe lentamente, uma, aos lábios distorcidos. Mas nunca cheguei a usá-lo. Ele procurou de novo na algibeira qualquer coisa. Tirou um papel, desdobrou-o e pôs-lhe-o diante dos olhos. "É o certificado do Dr. Angus. Afirma que contém 12 gramas de antimônio. Tenho também a declaração de Duval, o farmacêutico que o vendeu." Metia medo ver o rosto de Lucille. Estas palavras não admitiam réplica. Incapaz de reagir, manteve-se imóvel e com o olhar fixo e desesperado. Parecia uma ferazinha apanhada numa armadilha mortal. Ele perguntou-lhe: "Que respondes?" A única réplica que obteve foi um movimento de desespero e de súplica. Então ele disse: "Por quê? Preciso saber o porquê." Enquanto falava, Mason reparou numa ponta da carta que ela introduzira às pressas no decote. Arrancou-a com um puxão. Ela soltou um grito desesperado e quis tirá-la, mas ele manteve-a afastada com um braço enquanto lia o conteúdo. De súbito, ofegou: "Campbell! É de Campbell!" Ela recobrou a audácia. Já não tinha nada que ocultar. A expressão do seu rosto tornou-se dura e firme, e os seus olhares pareciam punhaladas mortais. "Sim, é de Campbell", gritou. "Santo Deus! Precisamente de Campbell?" Pôs-se de pé e percorreu com largas passadas a sala. Campbell, o mais nobre de todos os homens com quem se cruzara na vida. Campbell, cuja história era apenas constituída por uma larga cadeia de sacrifícios, de coragem, de todas as qualidades que distinguem um homem às direitas. Também ele era mais uma vítima daquela sereia, e vira-se arrastado até o ponto de a traiçoar,
se não de fato, pelo menos de intenção, o homem cuja mão apertava como a de um amigo. Aquilo parecia incrível, mas ali estava, nas suas mãos, a carta apaixonada, suplicante, em que ele pedia à sua esposa que fugisse e compartilhasse o destino de um homem pobre. Mas, pelo menos, todas as frases da carta davam a entender que Campbell não tinha pensado na sorte de Mason, que o teria desembaraçado de todo o gênero de dificuldades. Uma solução tão endemoniada só podia ser produto do cérebro astuto e malvado, que maquinava os seus planos dentro daquele quarto maravilhoso. Mason era um homem como aqueles que só se encontra um no milhão. Filósofo, pensador, dono de uma simpatia cheia de compreensão e de ternura para com os demais. A sua alma ficou afogada em amargura durante um momento. Nessa altura, teria sido capaz de matar a mulher e Campbell, para depois se suicidar, com a serenidade de espírito própria de quem cumpriu aquilo que era uma obrigação evidente. Mas no momento seguinte, enquanto percorria a sala, começaram a prevalecer no seu cérebro outros pensamentos mais benignos. Como podia censurar Campbell? Aquela mulher possuía um encanto irresistível, nascido não apenas da sua beleza física maravilhosa. Parecia dotada de uma faculdade exclusiva, a de interessar-se por um homem, introduzir-se à força de artimanhas até ao mais fundo da sua consciência, atravessar aquelas pregas da sua personalidade demasiado sagradas para serem expostas ao mundo e aguilhoá-lo para a ambição ou mesmo para a virtude. Era aqui que se descobria precisamente a mortífera sabedoria das suas redes. Recordava-se do que se tinha passado com ele. Lucille era então uma mulher livre, ou assim, pelo menos, o julgou ele, e não surgira nenhum obstáculo para torná-la sua esposa. Mas suponhamos que estivesse casada. Teria isso sido um obstáculo insuperável para ele? Teria sido capaz de afastar-se dela sem chegar a saciar os seus desejos? Mason não tinha outro remédio que não fosse confessar que, malgrado toda a sua tenacidade de homem da Nova Inglaterra, não teria podido resignar-se. Por que então sentia tamanho rancor contra este seu desditoso amigo que se via agora na mesma situação? E ao pensar em Campbell, o seu coração transbordou de piedade e simpatia. E ela ali a tinha, estendida no sofá, qual pobre mariposa destroçada, com seus sonhos revelados, a sua conjura descoberta, as perspectivas do seu porvir tétricas e cheias de perigos. E o coração de Mason sentiu-se invadido pela compaixão, mesmo por ela, convicta de envenenadora. Conhecia pormenores do seu passado. Deitaram-a a perder desde o berço à força de mimos, de falta de pulso firme, de não lhe tomarem os instintos, de deixá-la satisfazer sempre todos os caprichos, à força de astúcia, de beleza e de encantos. Nunca encontrou um obstáculo no seu caminho. Agora que surgia um, quisera afastá-lo, num acesso de loucura e de perversidade. Mas se quisera afastar a todo o custo o obstáculo, não significava isso que ele, Mason, carecera de peso, isto é, que não era o homem capaz de proporcionar-lhe a paz de alma e a satisfação interior. Ele era demasiado severo e demasiado razoável para aquele temperamento alegre de asas inquietas. Ele era um homem do norte e ela uma mulher do sul, ao que se havia acrescentado fortemente a lei dos contrastes, mas só de um modo passageiro. Claro que ele devia tê-lo previsto, devia tê-lo compreendido. Sentiu que o seu coração se compadecia dela como se teria compadecido de uma menina que se encontrasse numa situação dolorosa e irremediável. Passou um bom bocado a percorrer a sala sem dizer palavra,
com os lábios apertados, com os punhos cerrados até cravar as unhas na carne. De súbito, num impulso brusco, sentou-se ao lado de Lucille e apertou entre as suas as mãos frias e inertes da jovem. Um pensamento abriu caminho no seu cérebro. O que faço? É um ato de cavalheirismo ou de covardia? Esta pergunta ecoou-lhe aos ouvidos, tomou a forma de letras diante dos seus olhos, e quase lhe pareceu que assumia contornos exteriores e materiais, de modo que toda a gente podia ler essas letras. A luta interna fora terrível, mas conseguira dominar-se, e disse: Querida, és tu mesma quem vai escolher entre nós. Se estás verdadeiramente segura, bem segura, compreendes, de que Campbell é capaz de fazer-te feliz como marido, eu não serei um obstáculo. Divorciavas-te? A mão de Mason apertou o frasco do veneno e retorquiu: Chama-lhe divórcio, se é o que te parece. Os olhos daquela mulher, fixos em Mason, foram se iluminando com um estranho esplendor. Não reparara nunca na existência daquele homem dentro de Mason. Desaparecera o norte-americano rude e materialista. No seu lugar, começava a vislumbrar um herói, um santo, um homem capaz de elevar-se até alturas desumanas de abnegação. Apertou com as suas a mão de Mason que segurava o frasco fatal e gritou: Art, serias capaz de perdoar-me mesmo isto? Ele fitou-a e sorriu. Afinal de contas, não passas de uma pequenita voluntariosa. Ela estendeu as mãos para abraçá-lo, mas nesse instante bateram à porta e entrou a criada, que caminhava em silêncio como tudo que se movia dentro do quarto do pesadelo. Apresentou um cartão de visita na bandeja. Lucille fitou Mason e disse: É o Capitão Campbell, não quero recebê-lo. Mason pôs-se de pé com um salto. Pelo contrário, pois chega mesmo a horas. Mande-o entrar imediatamente. Poucos instantes depois, entrava na sala um militar jovem, de elevada estatura e rosto bronzeado pelo sol. Avançou com um sorriso no rosto simpático, mas assim que a porta se fechou e os dois rostos que tinha diante de si recuperaram a expressão natural, deteve-se, indeciso, encarando o primeiro um e depois o outro. Que se passa? Mason acercou-se dele e agarrou-lhe os ombros, dizendo: Não te guardo rancor. Rancor? Estou a par de tudo. Talvez se me encontrasse no teu lugar e tu no meu, tivesse feito o mesmo que tu fizeste. Campbell recuou um pouco e dirigiu um olhar interrogador à dama. Esta inclinou a cabeça em sinal de assentimento e depois encolheu os ombros encantadores. Mason sorriu. Não temas que pretenda arrancar-te por surpresa uma confissão. Ela e eu falamos com franqueza acerca do assunto. Vejamos, Jack, tu foste sempre um bom desportista. Olha para este frasco. Não te rales com o modo como chegou às minhas mãos. A situação ficará esclarecida assim que tu e eu bebermos o seu conteúdo. Falava como se estivesse fora de si, como se delirasse quase. Lucille, qual de nós vai ser? No quarto do pesadelo, estivera a atuar durante todo este tempo uma força estranha. Havia ali um terceiro homem. Embora nenhum dos três que se encontravam na crise do drama da sua vida tivesse disposto de tempo ou de pensamento para reparar na sua presença. Ninguém saberia dizer há quanto tempo ali estava, nem o que fora que ouvira. Mantinha-se agachado junto da parede, no canto mais afastado do pequeno grupo, qual sinistro réptil, silencioso e imóvel, excetuando uma ligeira cãibra nervosa na sua mão direita fechada. Ocultava-se atrás de uma caixa quadrada e de um pano preto disposto astutamente por cima, como para lhe esconder o rosto. Seguira com a maior atenção e ansiedade todas as fases do drama, e quase estivera prestes a intervir. Mas nenhuma das outras três personagens esperava essa intervenção. Absortas no jogo mútuo das suas próprias emoções, tinham perdido de vista uma força superior a elas,
uma força que podia dominar a cena em qualquer momento. Mason havia retirado a rolha do frasco e, voltando-se para uma mesinha lateral, pegou num baralho de cartas e disse: "Não devemos descarregar para cima dela a responsabilidade. Olha, Jack, a sorte decidirá." O militar aproximou-se da mesa e baralhou as cartas fatais. A mulher, apoiando-se numa das mãos, inclinou a cabeça para a frente e observou com olhos fascinados. Então, e só então, caiu o raio. O terceiro homem tinha se erguido, pálido e muito sério. Os três restantes repararam subitamente na sua presença e voltaram-se para ele com expressão de ansiosa interrogação nos olhares. Ele encarou-os com frieza, com desagrado, com algo no porte que mostrava bem ser ele ali o patrão. "Que lhe pareceu?" perguntaram os três ao mesmo tempo. "Um desastre", foi a resposta. "Um desastre. Amanhã voltaremos a filmar toda a cena."